Deus esteja com cada um de vocês. É bom ter cada um de vocês aqui juntos para adorarmos ao nome do Senhor. Estamos começando mais um culto de louvor, adoração ao nosso Deus. Eu quero nessa hora convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em 1 João. 1 João, capítulo 1, do verso 8 em diante. Primeira carta de João, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Apesar do desejo que nós temos de servir ao Senhor verdadeiramente, desejo do nosso coração de ser a cada dia mais parecidos com Cristo, erramos muitas vezes no decorrer da caminhada, e nós precisamos sim colocar sempre diante de Deus a nossa vida. O texto da palavra, ele nos convida a confessarmos, a sondarmos o nosso coração diante de Deus e ser por Ele perdoado, e sentindo esse perdão da parte de Deus, a gente possa continuar na caminhada cristã. Esse é o momento do culto no qual nós confessamos diante do Senhor a nossa necessidade de arrependimento, e sabemos que o perdão do nosso Deus, Ele contempla as nossas vidas. Eu quero convidar a irmã Andresa que estivesse orando nesse momento, nessa oração de confissão. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, primeiramente nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui na tua casa, Deus. Te agradecemos por mais esse dia, um dia tão lindo, Pai, que o Senhor nos deu, um sol tão bonito, do céu, Senhor, que nos faz lembrar, Deus, da tua perfeição e da tua glória, Deus. A tua palavra diz que a natureza, Senhor, ela te louva e te contempla, e ela nos lembra, Deus, do quão grandioso tu és, Deus. E é diante, Pai, dessa grandeza que o Senhor é, Deus, que nós nos prostramos hoje, Senhor, pedindo perdão, Pai. Porque por mais que nós conheçamos a tua palavra, Pai, por mais que o Senhor tenha, Senhor, falado diariamente aos nossos corações, Deus, nós ainda nos pegamos em várias situações, Deus, em que nós te desobedecemos, Deus. Nós cobramos tanto isso das crianças, Deus, obediência, e nós, Pai, como adultos, Deus, às vezes nos comportamos como filhos rebeldes, Deus. Nós sabemos, Deus, que tu és fiel e justo, Pai, e nos perdoa sempre, Deus. Mas nós nos envergonhamos, Pai, e mesmo com todo o amor que o Senhor tem demonstrado nas nossas vidas, dia após dia, Pai, o Senhor está sempre conosco, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos consola, Deus, o Senhor nos salvou, o Senhor deu o seu Filho amado naquela cruz, Deus, e mesmo assim, Pai, enquanto em situações nós nos percebemos desobedecendo a tua palavra, Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda primeiro, Senhor, a ter compromisso contigo de palavra e oração, Deus, para que realmente a gente consiga entender a tua vontade, Pai, consiga aprender sobre os teus mandamentos, Deus, e nos ajuda, Pai, a sermos fortes diante das tentações, diante das ciladas do inimigo, Pai, diante das coisas que para a sociedade atual hoje parece tão normal, Deus, mas que nós sabemos que vai de encontro à tua palavra, Pai, que o Senhor não gosta, Pai. Nos ajuda, Pai. Renova em nós, Pai Santo, o primeiro amor, Deus. Fortalece, Pai Santo, o nosso espírito, Deus. Que o teu Santo Espírito de Deus realmente possa, Senhor, a continuamente nos alertar, Pai, do pecado e da justiça, Pai. Nós pedimos mais uma vez perdão, Deus, porque temos te entristecido e temos falhado, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a parar de ser omissos, Deus. Nos ajuda a parar de ser negligentes, Pai, com tudo que o Senhor tem nos falado. Em nome de Jesus, pelo Filho amado, nós oramos, Pai. Amém. 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 Eu quero convidá-los, aqueles que quiserem, aqueles que puderem, se colocarem de pé
para adorarmos esse Deus maravilhoso juntos. Reina em mim, Senhor Jesus, autor da redenção. Esse seja o desejo de cada um nessa noite, que o Senhor venha reinar sobre cada um de nós. Parecidos com o de Cristo, ó Pai, que o Senhor venha reinar sobre as nossas vidas, porque certamente se o Senhor reinar, ó Pai, teremos paz no coração, teremos paz no Espírito, porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, tantas vezes, Pai, queremos tomar a rédea das nossas vidas, Senhor, mas que o Senhor venha governar, venha nos controlar diante do Senhor, e possamos nessa noite, ó Pai, ser edificados com a Tua palavra, com esses louvores, Pai, que nos levam ao Teu trono de graça. Contempla cada um de nós, ó Pai, seja cada um de nós nessa noite, contempla o nosso coração, que possamos, Deus, prestar um louvor, um culto agradável ao Senhor, mas que acima de tudo, ó Pai, a nossa vida seja um louvor agradável diante do Senhor. Nos conduza nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando esse Deus que é supremo, Ele que fez todas as coisas, e não há Deus maior do que o nosso Deus. Deus supremo és.
eu quero convidar o pastor Rodrigo, nessa noite de visita, a estar fazendo uma oração de gratidão pelas nossas vidas, por esse louvor, pelos aniversariantes da semana, a Pri e o Sérgio, pelas ofertas também que abençoarão os campos missionários. Pode nos conduzir nessa oração de gratidão. Pai Santo, nós te agradecemos por tão grande privilégio. O Senhor renova em nossas vidas. Iniciarmos a nossa semana cultuando ao Senhor. Nos lembrando, Senhor, não só do teu sacrifício na cruz, em favor de nossos pecados, mas também celebrando a ressurreição. E porque o Senhor está vivo, a nossa vida tem sentido. Porque o Senhor está vivo, há sentido em estarmos aqui, te cultuando, te bendizendo, te engrandecendo, te agradecemos, Senhor, porque temos também o privilégio nessa noite de revermos aos nossos irmãos, de estarmos juntos aqui com a tua igreja, louvando ao teu santo e bendito nome. E nesse momento queremos também te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de chegarmos ao teu trono de graça com os nossos louvores. Que o Senhor tenha recebido a nossa gratidão, esse louvor que nós entoamos a Ti. Também queremos, Senhor, te agradecer pelos aniversariantes da semana, pela vida da Pri, do Sérgio. Te agradecer porque o Senhor tem guardado a vida dos teus servos e pedir que o Senhor lhes conceda saúde, paz, muitas alegrias e principalmente que eles continuem caminhando na tua presença. Também oramos, Senhor, pelas ofertas missionárias levantadas neste momento. Obrigado pelo coração missionário que o Senhor concedeu a esta igreja. Obrigado também, Senhor, pelos campos missionários do presbitério de Florianópolis. Que o Senhor possa abençoar cada pastor que tem dedicado também do seu tempo para levar a tua palavra, para pregar, Senhor, o Evangelho, para alcançar tantas outras vidas, para que elas tenham essa mesma alegria e esse mesmo privilégio de cultuar ao teu nome. Que o Senhor continue nos conduzindo em todo esse culto. É a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Eu quero chamar aqui na frente as crianças. Nós vamos fazer os passinhos bem bonitos, né? Está tudo quase do tamanho do pastor já, olha só isso. Tomaram um cafezinho hoje? Vamos falar bem forte os passinhos? Eu quero ver então, hein? Vamos lá? Os meus pezinhos juntos estão. Os meus pezinhos juntos estão. Acordaram? Cruzo os dedinhos da minha mão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Abaixo a cabeça com atenção. E fecho os olhinhos em oração. Fecho os olhinhos em oração. E acontece. Deus bendito, obrigado, Senhor, por essas crianças estarem à frente, Senhor, para estudar, Senhor, conforme, Senhor, a linguagem deles. Ajuda, Senhor, eles, Senhor, a caminhar, Senhor, nos teus passos, Senhor. Com toda certeza, ó Deus, enfrentarão dias difíceis, Senhor, porque os teus dias de vir buscar a tua igreja está próximo, Senhor, e a tua palavra nos diz que teremos aflições, Senhor, passaremos por dificuldades. Mas conduz eles, Senhor, nos teus caminhos, Senhor. Abençoa, Senhor, eles, Senhor. E como sempre peço, Senhor, a Ti, ó Deus, que nas suas profissões, Senhor, eles venham a falar, Senhor,
e te servir, ó Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, um privilégio muito grande ter cada um de vocês aqui conosco nessa noite, poder adorar ao nome do Senhor. Sintam-se à vontade, né, no nosso meio. Hoje temos alguns visitantes, eu vou apresentá-los. Não vou esquecer de nome de nenhum, se Deus quiser. Junto com a nossa irmã Mariquinha, tem uma senhora lá atrás. Sinta-se bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a senhora. Qual é o seu nome? Carmen, Deus abençoe a senhora. Sinta-se bem-vinda nessa casa. A casa do Senhor é a casa de oração do Senhor. Está conosco também o Alex, a Elisiane, o Gabriel e a Cecília. Subiu todo mundo? Até o Gabriel foi? Olha só, que legal. Pastor Rodrigo, né? Vou apresentar depois, para quem não conhece, né? Mas a Natália e o Miguel, né, que nessa noite veio da barriga da Natália. Na próxima vez que ele vier aqui, ele vai estar aqui na frente com as crianças também, pequenininho também. Vinícius, meu brother, bem-vindo aí, camarada. Vamos junto aí. E hoje esse casal aí de amigos também da Implac, né, o William e a Eduarda, né, a gente fez uma amizade muito grande lá na Implac, trabalhando lá na Implac, então sintam-se à vontade no nosso meio, e a todos vocês também sintam-se abraçados na casa do nosso Senhor. Estamos quebrando um pouco a nossa série de 1 Samuel, e hoje eu não vou pregar em Samuel de novo, está difícil voltar para lá. Sempre que a gente volta, Deus direciona para algum lado, e hoje eu quero pregar com vocês lá no livro de Amós, capítulo 5, versículos 21 até o 24. Amós, capítulo 5, versos de 1 até o 24. Vamos colando as folhinhas, vamos mexendo aí nas Bíblias. O Novo Testamento para trás é mais rápido. Vamos achando aí, vamos colando as folhas aí. Capítulo 5, versículo 21 em diante. Deixa eu descansar minha voz um pouquinho. Capítulo 5, verso 21. Vão achando o caminho. Diz assim a palavra do Senhor: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Antes corra o juízo como águas, e a justiça como o ribeiro perene. Vamos orar mais uma vez, colocando nossa vida, a palavra, diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, renovada sobre a vida de cada um de nós nessa noite. Esse é o único motivo do qual nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo sacrifício do teu Filho maravilhoso que contemplou as nossas vidas, ó Pai, e nós podemos nessa noite, ó Pai, reunidos aqui nesse lugar, ler a tua palavra. E nós, Pai, o desejo do nosso coração nessa noite, Senhor, é sermos por ela, Senhor, transformados, Senhor,
Que a Tua palavra, Pai, venha de encontro ao nosso coração e que possamos ser por ela, Deus, transformados de glória em glória, para que sejamos cada dia mais parecidos com Teu Filho, Senhor. Contempla cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece como cada um chegou aqui nessa noite. O Senhor conhece, Pai, cada anseio de cada coração que está aqui nessa noite, ó Pai. Eu peço que Teu Espírito Santo esteja entrando, Pai, com providência, confortando cada coração, Senhor, tirando toda distração, que a nossa mente esteja cativa na Tua palavra. Ilumina a nossa mente, ó Pai, o nosso coração, para que o nosso coração, Pai, seja uma terra fértil, Tua palavra cresça, floresça e dê frutos para a honra e glória do Senhor. É a nossa oração nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amós era um profeta de uma cidade chamada Tecoa, que ficava a 15 quilômetros de Jerusalém. E esse homem não era de nenhuma linhagem profética, não era alguém de importância, era alguém que cuidava de rebanhos e plantava de uma planta chamada sicômoro. Eu comecei a pesquisar a respeito dessa árvore. Foi a árvore que Zaqueu subiu, e era uma árvore grande, os galhos grandes, e dava um figo. Eu estou vendo se eu consigo trazer até domingo que vem para o nosso encontro aqui Dia de Ações de Graça, né, das frutas. Como se a gente consegue esse figo também para incrementar aí as frutas. Essa fruta era que o profeta trabalhava com isso, ele cultivava essas frutas. Interessante que Amós, né, ele foi contemporâneo, ele viveu no mesmo tempo do profeta Jonas, do profeta Oséias e do profeta Isaías. E seu livro foi escrito por volta do ano 800 antes de Cristo. E apesar de ser um morador de Jerusalém, o Senhor o levou para pregar a palavra, para profetizar no reino do norte. E eu vou falar isso aqui mais uma vez de maneira bem rápida, para a gente entender o que é o reino do sul, o que é o reino do norte. Deus chamou Abraão, e Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos. Eles foram para o Egito, Deus os tirou com mão poderosa por meio de Moisés, os trouxe à terra prometida, e eles começaram a viver. Tornou-se as 12 tribos de Israel. José e Benjamim, José e Levi não faziam parte dessa contagem, mas Efraim e Manassés, filhos de José, completaram então as 12 tribos de Israel, que viveu toda a vida junto, todo mundo junto. Só que depois de Davi, Salomão assumiu o reino, e a palavra de Deus nos diz que Salomão ele se prostrou diante de outros deuses, e o Senhor falou que retiraria de Salomão o seu reino, o reino seria dividido, mas isso não aconteceu no reinado de Salomão. Quando Salomão morre, seu filho Roboão assume, e ele faz com que os impostos fiquem tão pesados que o povo geme, e ele pega ali um conselho com a rapaziada nova, aumenta os impostos, e aí então há uma ruptura dos reinos. Judá e Benjamim ficam do lado do sul, e os outros 10 ficam do lado norte. Então, Amós era o reino do sul, e o reino do sul teve vários reis que buscaram a presença do Senhor. Já o reino do norte, todos os reis foram contra a vontade do Senhor, fizeram mal diante do Senhor, eram homens terríveis. Ninguém buscou a face de Deus no reino do norte, e é para lá, para esse reino, que o Senhor manda Amós a profetizar. E nesse período da história, né, tanto o reino do sul quanto o reino do norte estavam passando um período de paz, de prosperidade. Nesse período da história, Jeroboão II, filho de Joás, reinava, e ele, como seu pai, ampliou todo o território de Israel. Israel agora está vivendo em paz, tranquilo, com prosperidade,
O único inimigo que podia ameaçar eles era quem? A Assíria, cuja capital era Nínive. Só que Jonas foi lá, pregou, o pessoal se converteu. Então houve paz, houve prosperidade naquele lugar. Só que junto com a paz e com a prosperidade cresceram também a corrupção e a decadência moral. Então a mensagem do profeta Moisés, não, profeta Amós, não, né? São duas vertentes, dois pontos que Amós ele bate, ele frisa. O primeiro ponto deles é a ausência de uma adoração verdadeira. O povo abandonou a adoração, a retidão diante do Senhor. E o segundo ponto é a injustiça social. E o povo, que estava vivendo naquela época, viviam apenas de aparência, uma vida longe da vontade do Senhor. Eles continuavam prestando culto ao Senhor, mas o seu coração estava longe. Longe das práticas do culto deles estava o coração deles. Eles vinham, prestavam as suas ofertas, os seus sacrifícios, mas o coração deles não estava no Senhor. E o chamado de Amós para esse povo é para que eles se arrependessem e começassem a viver uma vida diante do Senhor, uma vida marcada pela retidão, pela justiça com os bem favorecidos. É um convite para viver além das aparências, porque quando se vive uma religiosidade e não se vive o cerne do Evangelho, o cerne da vida cristã, a nossa vida é uma aparência. E o convite de Amós para aquele povo é para que eles vivessem além da aparência. E esse convite é feito para cada um de nós também nessa noite. E é sobre isso que nós falaremos. Vivendo além das aparências. Vivendo além das aparências. Para que isso aconteça nas nossas vidas, para que nós venhamos a fugir disso, uma coisa em primeiro lugar precisa ser feita. Nós precisamos fugir do ritualismo morto. A religião em Israel era vazia e ritualística. Cultuavam a Deus, mas o seu coração estava tão longe da vontade do Senhor. E o capítulo 4, versículo 4 e 5, eu vou ler aqui na NTLH, a nova versão na linguagem de hoje, diz assim, o povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão ao santuário de Betel e Gilgal, e ali pequem à vontade. Todas as manhãs oferecem sacrifício, e de 3 em 3 dias deem o seu dízimo. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus, depois saiam para contar a todo mundo que fizeram oferta de livre e espontânea vontade, e como vocês gostam de fazer isso. O povo estava ali no ritualismo morto, e eles se gabavam dessa situação. Já fomos lá, já prestamos culto, agora estamos vivendo a nossa vida. Uma adoração externa, que mostrava aos outros uma religiosidade morta. E quem deveria conduzir o povo na verdadeira adoração, na retidão diante do Senhor, também estava corrompido, que eram os sacerdotes. Abra comigo aí na sua Bíblia, o capítulo 7 de Amós, o versículo 10. 7:10, o profeta Amazias, ele que era o sacerdote, ele que era alguém que era responsável por conduzir a adoração, ele vai até diante do rei, e ele fala: Jeroboão, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. E ele fala para Amós: vá para a tua terra, vai comer o pão da tua profecia lá em Jerusalém.
deixa a gente em paz aqui, você está aqui na terra do rei, ou seja, Amazias era alguém corrompido que servia um rei injusto. E como nós temos visto no nosso dia a associação de pessoas religiosas a governos que se dizem salvadores do mundo, assim era Amazias, um profeta vendido, um profeta que não honrava a sua vocação. Ele estava em complô com o rei e manda que Amós vá embora, e Amós fala para ele: eu não sou da linhagem de profeta, não tenho nascimento rico, mas o Senhor mandou eu vir aqui para profetizar, e é isso que eu estou fazendo. E a maldição cairá sobre a casa desse profeta, desse sacerdote que deveria conduzir o povo, que deveria conduzir ao povo a uma vida longe da aparência. Mas ele peca miseravelmente, e a falta de retidão, de moral, fizeram com que o Senhor abominasse. Todo o culto prestado era abominável diante do Senhor. No versículo 21, no texto que nós lemos: aborreço e desprezo as vossas festas. Essas duas palavras, aborreço e desprezo, elas são colocadas aqui de maneira proposital, para dizer com ênfase que o Senhor tem nojo dessa adoração. Nós poderíamos traduzir: eu rejeito com absoluto ódio as suas festas, as suas assembleias solenes, as suas ofertas, holocaustos, ofertas de manjares, ofertas pacíficas a animais cevados. Não me agradarei. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, ou seja, o barulho das tuas músicas, afasta isso de mim. E esse era o culto que o povo estava prestando ao Senhor, e esses elementos que ele fala aqui eram elementos do culto, porque o culto de Israel incluía festas religiosas, animais queimados em sacrifício, oferta de cereais, animais oferecidos como sacrifício de paz. Porque o profeta não estava dizendo que o povo não deveria cultuar. Não é que Deus ele quer só obediência e não quer ser cultuado, mas que eles deveriam viver uma vida de obediência diante do Senhor. O seu coração deveria estar na adoração a Deus. Samuel 15, 22, 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor? Obedecer melhor do que o quê? É melhor do que sacrificar. Então, o que Amós está chamando o povo é para eles fugirem desse ritualismo morto, a viver em retidão, viver em novidade de vida, levando a Deus a sério, levando em conta o direito, a necessidade do outro. É isso que Deus queria desse povo, pois só dessa forma, de maneira reta, de maneira que o coração deles estivesse realmente naquele culto, dessa maneira o Senhor receberia o culto. E o chamado de Deus para Israel é para que eles viessem a fugir dessa religiosidade, uma vida apenas de aparência. Deveriam levar a Deus a sério, viver em novidade de vida, de maneira justa diante do Senhor. Era isso que eles deveriam fazer. E não somente brincar de ser um adorador, não somente viver de qualquer maneira. Não era isso que o Senhor queria do seu povo, sempre, desde o começo. Quando Deus chama, o propósito de Deus para Israel é que Israel fosse um povo santo, um povo que fosse o padrão para o mundo. Pois as pessoas, os povos de fora, ao redor, ao olharem o comportamento santo de Israel, adorariam a Deus. Deus chamou a Israel não porque Israel fosse
outros, não. Pela misericórdia dele, ele quis demonstrar o amor. E como Israel falha nessa tarefa, né? Nós temos falado bastante sobre isso em 1 Samuel, como Israel falha na tarefa de ser uma luz para os outros povos, uma bênção para as outras nações. E nesse momento da história, quando tudo está bem, quando há paz, quando há prosperidade, o povo esquece de Deus. E como isso é comum, né? Quando as pessoas recorrem a Deus quando as coisas apertam. E aplicando esse ponto à nossa vida, quando nós aplicamos essa palavra às nossas vidas, nós também lembramos, né? Que cada um de nós nessa noite, o chamado de Deus para cada um de nós nessa noite, é para que nós também não venhamos a viver uma vida morta, uma religiosidade apenas. Não é isso que Deus tem para cada um de nós. Mas nós, meus irmãos, nós muitas das vezes agimos como o povo de Israel. Porque nós viemos domingo ao culto, nós fechamos os nossos olhos em adoração, levantamos a nossa mão, adoramos ao Senhor, ouvimos a sua palavra e saímos por aquela porta, deixamos Deus aqui dentro e vivemos os nossos relacionamentos como se Deus não existisse, como se não fosse importante levar Deus para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a nossa vida. Não é isso que Deus tem para cada um de nós. Não é essa religiosidade tão superficial. Não foi por isso que Cristo morreu, para que a igreja dele vivesse de maneira apática, triste, desanimada. Não! Não é isso que Deus tem para cada um de nós. Porque esse povo, né, vivia uma aparente espiritualidade, mas o coração dele tão longe da vontade do Senhor, e talvez muitas coisas não acontecem nas nossas vidas por causa disso. Porque o nosso coração não está realmente firmado no Senhor. Talvez o rito, o costume tomou o lugar da vida que Deus nos dá, e é por isso que não há mudança no caráter, não há mudança na nossa vida, nada acontece na nossa família, porque o nosso coração às vezes não está aqui. Viemos apenas por costume. Aí uma outra coisa que as pessoas fazem para compensar essa falta de vida é demonstrar uma espiritualidade que na verdade não vivem, como se Deus fosse se impressionar com nós, como se Deus fosse se impressionar com a nossa performance. Essa é a palavra do momento, performance. Deus não se impressiona com a nossa performance. Ele não se impressiona com o quão santo nós podemos aparentar aos outros. O Salmo 139 nos diz que nós não conseguimos fugir de Deus. Para onde me ausentarei da presença do Senhor? Se eu subo ao alto, está aqui, está ali, está o tempo todo contemplando as nossas vidas. Então não tem porquê viver de maneira aparente, de maneira vazia, mecânica, morta, um ritualismo morto. Porque quando nós vivemos essa religiosidade aparente, algumas coisas sobressaem das nossas vidas. Prestem atenção. Cabe a cada um de nós sondar o nosso coração. Nós começamos a enxergar o pecado do outro e não enxergamos o nosso. Nós nos consideramos melhores do que aqueles que estão lá fora. Olha só que pensamento maligno de alguém que é um ritualista morto. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor derramada sobre cada um de nós, aonde nós estaríamos, meu irmão, minha irmã?
Então eu não posso olhar para o outro que não conhece da graça e menosprezá-lo e diminuí-lo e julgá-lo. E às vezes nós queremos que as pessoas cheguem na igreja prontas, de preferência com o tipo de cabelo, o tipo de roupa, o tipo de música que nós gostamos. Se vier com o cabelo um pouco diferente, com uma roupa diferente, a gente já fica meio desconfortável, não é? E às vezes a nossa religiosidade faz com que nós olhemos para as outras pessoas com um olhar de superioridade. Esse não é o tipo de vida que Deus tem para cada um de nós. Essa aparência, esse ritualismo morto, não é o que Cristo morreu para que nós vivêssemos. Não é isso. João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida do Senhor derramada sobre nós faz com que nós vivamos em novidade de vida, faz com que o nosso coração seja transformado por Cristo e nós venhamos a viver realmente. E essa é a oração que eu tenho feito: Senhor, eu quero viver no Senhor. Porque nós tendemos a entrar no modo avião, no modo mecânico, e a fazer as coisas para Deus de maneira mecânica. Não é isso que Deus tem para a igreja dele. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, não é? E o chamado de Deus para a igreja é de proclamar. Como é que nós vamos proclamar ritualismo morto? Não é isso que Deus tem para cada um de nós. E o convite, meus irmãos, de Deus misericordioso para cada um de nós nessa noite, para que nós experimentemos a presença de Deus, experimentemos a vida de Cristo em nós, porque só dessa maneira, somente através da vida de Cristo em nós experimentaremos de Deus e levaremos a justiça dele a todos que nos rodeiam. Enquanto isso não acontecer, nós continuaremos vivendo para nós mesmos. E é uma característica da nossa sociedade, pessoas, cristãos, que vivem para si mesmos. Não conseguem enxergar ao redor aquele que sofre, aquele que necessita, o desamparado. E aqueles que não vivem religiosamente, que não estão mecanicamente mortos, mas têm a vida em abundância de Cristo, experimentam da misericórdia de Deus e levam essa misericórdia, essa justiça a todos que se encontram com a gente. E esse seja o desejo do nosso coração. Todo aquele que tiver um contato com a gente possa sentir a vida de Cristo em nós, e a vida de Cristo em nós transbordar, respingar, alcançar a vida do outro. Mas no segundo ponto, esse texto nos ensina, para que não venhamos a viver uma vida de aparência apenas, justiça como um estilo de vida. Justiça como um estilo de vida. O segundo ponto, o segundo pecado que o profeta ele aponta é a injustiça social. E como nós já falamos nesse momento da história, Israel desfrutava de paz e de prosperidade, só que junto com essa paz, com essa prosperidade, vinha também a opressão sobre aqueles menos favorecidos. E já dizia uma banda de música sacra muito conhecida, Ruge: e o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. Era isso, não era isso? Não é Ruge? Ragatanga? E quem então? Essa daí não, essa daí não. Mas a ideia é essa: o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E era isso que estava acontecendo nesse momento da história. Leia comigo, capítulo 2, eu podia mostrar, capítulo 2, versos 6 e 7.
Olha o que estava acontecendo no meio do povo. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça do pobre, e pervertem o caminho dos mansos. Olha só, aqueles que foram chamados para viver com justiça, para exercer justiça, estavam oprimindo, vendendo os pobres. O tribunal era corrupto, nada semelhante com os nossos dias. Qualquer coincidência, qualquer coisa é mera coincidência. Era o que estava acontecendo nesse momento da história: corrupção, e os pobres cada vez mais oprimidos, cada vez mais injustiçados. Capítulo 4, versículo 1, leia comigo. Ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, oprimi os pobres, esmagai os necessitados, e dizei a vossos maridos: dá cá e bebamos. Não é o termo que as pessoas usam hoje de xingamento, né? Esse termo vacas de Bazã era uma região a oeste do Jordão muito fértil, onde as vacas eram gordas, bonitas, e era isso que estava acontecendo com as mulheres ricas. Estavam comendo toda a gordura dos pobres, se engordando à custa dos pobres. E elas então forçavam os seus maridos, mandavam os seus maridos. Você acha que isso começou com você? Isso já é de tempo, meu irmão. Esse negócio da mulher mandar em casa já é de tempo, já vem de anos e anos. E era isso. Está rindo de? As mulheres forçavam os maridos a oprimirem cada vez mais os pobres. E o capítulo 8, verso 4 e 7. Capítulo 8, verso de 4 a 7. Ouve isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para que vendamos os cereais, e o sábado para abrirmos os cereais de trigo, os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália, e vendermos o refúgio do trigo. Olha só. Por isso que a adoração desse povo não era aceita diante do Senhor, porque eles estavam cultuando, mas estavam só esperando passar o sábado, que era o dia de descanso, para agir de maneira fraudulenta, para enganar o pobre, para vender o trigo uma quantidade menor do que estavam pagando. O que nos chama a atenção, meus irmãos, que o modelo que Deus tem para o rei, aqueles que deveriam governar com justiça, aqueles que deveriam governar com equidade, com justiça, com misericórdia, é Deuteronômio 17, 16 a 19, onde nos diz que os reis não deveriam acumular para si cavalos, nem prata, nem ouro, nem mulheres, e deveriam ter uma cópia da lei, onde eles pudessem meditar dia e noite na lei, para viver de maneira justa e promover justiça diante dos homens, diante das pessoas. E os reis e os sacerdotes, o rei e o sacerdote, que deveriam promover a justiça, eram eles os mais perversos, eram eles que estavam oprimindo o povo. E isso, aos olhos do Senhor, é algo inadmissível, porque o Senhor, ele sempre teve cuidado com o pobre, com o estrangeiro,
com o órfão, com a viúva. Há muitas leis que beneficiam essas pessoas. Na colheita, a colheita, quando caía no chão, não poderia pegar, para que aqueles que não tivessem nada pudessem ter o que comer. Então, o sacerdote deveria conhecer a lei, o rei deveria conhecer a lei e promover a justiça. O chamado do profeta Amós, então, a esse povo, o povo de Israel, é para que eles viessem se arrepender do seu mau caminho, da sua má conduta, porque se isso não acontecesse, eles seriam levados cativos. E no decorrer da história foi isso que aconteceu. Enquanto a injustiça reinasse em Israel, o Senhor nunca receberia o culto que lhe era prestado. O versículo 24, o texto que nós lemos, nos diz: antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Os rios daquela região, na maior parte do ano, eram rios secos. Mas na época da chuva, os rios então se formavam em rios caudalosos. E isso era uma metáfora para dizer como deveria ser a justiça de Israel para com o pobre necessitado. Não um rio seco, como eles estavam sendo, não, mas um rio caudaloso, perene, cuja justiça abençoasse o outro para sempre. Um modelo de vida abençoador, que traria justiça, alento àqueles que estavam sendo oprimidos. E como Israel, ele falha miseravelmente nessa tarefa de contemplar aqueles que estão tão necessitados. Então era isso que o Senhor queria. Ao invés das ofertas de manjares, ao invés daquele culto ali tão morto, mas um estilo de vida cuja justiça fosse a marca de um verdadeiro adorador do Senhor, de uma justiça que abençoaria como águas que lavam, que levam, que matam a sede do sedento. Essa era a tarefa que Israel falhou miseravelmente. E era isso que o Senhor estava requerendo do povo: retidão de vida, vida consagrada ao Senhor e cuidado com o desamparado. E quando nós, meus irmãos, aplicamos essa palavra às nossas vidas, porque às vezes, ouvindo essa palavra, a gente quer sair daqui e eu vou mudar o mundo, vou fazer uma revolução, eu vou mexer com as estruturas. Calma lá, pequeno. Começa uma revolução nos teus pecados pessoais. Comece você a viver um estilo de vida justo. A retidão fazendo parte da nossa vida. Aquilo que vai impactar o mundo é a nossa vida. Aquilo que nós realmente somos. E era isso que Deus estava dizendo ao povo: vocês precisam abandonar esse estilo de vida e assumir um estilo de vida cuja justiça, cuja graça e misericórdia de Deus transborde sobre vocês e passe para as outras pessoas. Então, a começar por nós, do meu coração. A santidade, a busca pela presença do Senhor precisa ser algo real na minha vida. Em segundo lugar, nós podemos e devemos escolher bons governantes. Nós estamos aí perto de uma nova eleição, onde os ânimos estão
aflorados, tanta gente partidária defendendo, levantando bandeira. E a justiça social é algo que a igreja precisa fazer, mas também os governos que foram instituídos. Então, quando nós votamos de maneira sábia, sensata, quando nós não votamos por partidarismo ou por algum merecimento que podemos ganhar do fulano tal ou tal, aí as coisas começam a caminhar. Porque a gente vai sair daqui afora, vamos mudar o mundo. Muda o seu coração, faça boas escolhas. Isso aqui não significa comunismo, mas significa uma busca de amparo àqueles que tanto necessitam. Nós podemos também nos engajar em algum projeto social, de alguma igreja, de alguma ONG séria, que promove a justiça, que leve alento ao desamparado. Aí depois disso, no nosso coração já diante do Senhor, nós podemos fazer algo maravilhoso. Exercer misericórdia. Que coisa maravilhosa, que bênção, Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Aqueles que receberam da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre a sua vida, vão passar para os outros. E essa misericórdia, ela pode ser expressada no cuidado, na oração, na ajuda financeira. Nós podemos exercer misericórdia, porque a misericórdia nos alcançou. E se ela não alcançou, a nossa oração nessa noite é para que ela alcance, e para que o nosso coração seja um coração misericordioso, que se preocupa com o necessitado, que leva a palavra do Senhor, mas que também leva o pão e o alimento de cada dia. A palavra do Senhor Jesus em Mateus 25, 34, 35: tive sede, me deste de beber. Eu tive fome e me deste de comer. Eu fui forasteiro e tu me hospedaste. Eu estive nu e tu me vestisse. Eu estive preso e tu fosse me visitar. Aí você, mas Senhor, mas quando o Senhor teve sede, fome ou nu? Quando foi isso? Todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos, a mim estarás fazendo. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Retidão diante do Senhor, longe de ritualismo morto, mas um estilo de vida transformado por Deus, que abençoa aonde quer que vai. Eu coloquei essa palavra dizendo, diante de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, eu te convido, meu irmão, minha irmã, a parar de viver uma vida de aparência. Se essa é a realidade da tua vida, a assumir um estilo de vida onde a justiça reina. Israel não deu ouvidos à pregação de Amós, e logo depois foi levado cativo pela Assíria e nunca mais voltou. Não é isso que Deus tem para cada um de nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor nos ajude a viver longe, uma vida longe da aparência, longe de ritualismos mortos, e que a justiça seja uma roupa a nos vestir, e que essa justiça abençoe a todos que se cruzarem com a gente. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Quero orar. Senhor nosso Deus, dentro da tua presença, Pai, já chegamos nessa hora, Senhor, com o nosso coração desejoso, Senhor, de viver essa palavra, Pai, de ser transformado por essa palavra, Senhor, a fugir de toda a aparência, Senhor, de toda coisa mecânica, Senhor,
Queremos uma vida assim saudável, espiritualmente falando, Senhor. Que a justiça, Senhor, de Cristo sobre nós faça com que nós também venhamos a exercer justiça a todos aqueles que nesse momento, Senhor, se encontram cativos, a todos aqueles que nesse momento se encontram tão desamparados, Senhor, com necessidades mais básicas, Senhor, com necessidades, Senhor, espirituais tremendas. Que a nossa vida seja um farol, uma ponte para abençoar aqueles que o Senhor tem para abençoar. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu quero chamar aqui na frente o pastor Rodrigo e a Natália. Pastor Rodrigo, para quem não conhece, foi o pastor fundador dessa igreja. Ele começou a pastorear quando era lá na congregaçãozinha, lá na Caeira. Em 2014, quando viemos para cá, pastor Rodrigo foi o pastor fundador da IPAB, pastoreou a IPAB até o ano passado, e agora, junto com a sua esposa, estão pastoreando lá a igreja em Tijuquinhas. O pastor Rodrigo vem até aqui à frente. A SAF e a igreja, né, prepararam uma lembrança para vocês, em sinal de gratidão pela vida do pastor Rodrigo, da Natália, do Miguel. Aproveita e vê a Natália assim, depois, quando ela vier aqui, já é. É a única maneira que a mulher gosta de chamar de barriguda, né? Depois vai estar com o Miguelzinho de volta. Então eu quero pedir para alguém pegar o presente. Para ouvir, mulher. Uma lembrancinha singela para abençoar esse casal, né, que sempre foi bênção nessa igreja. Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, o Miguelzinho também, que possa ser uma bênção diante do Senhor. Então a gente se reuniu, uma mulherada da SAF, algumas irmãs da igreja, e a gente fez um kitzinho bem legal. Está chegando aí, hoje o lance. Pode vir. Olha só. Oxi. Você entrega aqui pelo casal. É pesado. Droga, isso. Então aí tem algumas coisas para o papai Rodrigo trocar umas fraldinhas também, legal. Pequenininha é bom, depois começa a girar, é mais complicado, né? Fazer igual um jacaré é mais complicado, né? Então nós vamos estar orando, né? Abençoando o casal, né? Assim, se abraçado por essa igreja, o carinho dessa igreja, com vocês, né? O trabalho que o irmão prestou aqui, né? Uma igreja formada, é o privilégio de só sair jogando, né? Só peguei a bola e saí jogando pela vida, já estigmatizado, né? Então louvamos a Deus pela vida de vocês e quero orar. Senhor, vamos colocar de pé para abençoar a vida desse casal. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu coloco diante do Senhor nessa hora a vida do pastor Rodrigo, da Natália e do Miguel. E oramos para que o Senhor venha derramar sobre a vida deles, ó Pai, as mais ricas bênçãos dos céus. Que o Senhor venha guardá-los diante do Senhor, venha guardar a vida da Natália, que seja uma hora, Senhor, onde o Senhor possa confortá-la, que tudo ocorra para a honra e glória do Senhor. Que o Miguel venha com saúde, que seja uma bênção, porque é herança do Senhor, que seja uma bênção na vida desse casal. Guarda a vida deles, ó Pai, dê condições de criar, Pai, o Miguel para a honra e glória do Senhor, que ele possa crescer nos teus caminhos, que ele seja um homem do Senhor, assim como o seu Pai é. Abençoa esse casal, Senhor. É a oração nessa hora dessa igreja, Senhor, que tem um carinho tão especial por esse casal. Vai abençoando, Senhor, vai guardando, derramando as tuas bênçãos, acampando os teus anjos. Que tudo ocorra, Pai, diante da tua presença. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, receber a bênção
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.